A edição de hoje da Rede Escola é pra lá de especial. Nossa revista completa 100 edições. Desde o primeiro programa, há quase 2 anos, a gente vive o dia a dia das escolas. Mostramos as boas práticas dos educadores em sala de aula. Exibimos também a paixão pelo ofício de ensinar e o prazer em aprender. Há 100 episódios acompanhamos os estudantes brasileiros da educação infantil à pós-graduação. É isso mesmo, a Rede Escola também é o lugar de fala dos gestores da nossa educação. Prestamos serviços, participamos de fóruns e seminários educativos. As nossas equipes já produziram mais de 600 reportagens e entrevistas. Conteúdo audiovisual que valoriza e reconhece a nossa educação. E na edição número 100 da Rede Escola você vai ver. Um ano após o incêndio que destruiu o Museu Nacional do Rio de Janeiro, vamos saber como anda o trabalho de reconstrução desse templo do conhecimento. O Museu Nacional se transformou numa grande oportunidade de finalmente termos um Museu de História Natural e Antropologia como um dos principais museus que temos no mundo. No Museu de Arte do Rio de Janeiro, uma exposição conta a história da zona portuária do Rio de Janeiro. Eu vi sobre o tráfico negreiro, os Taços de Sá, a chegada dos portugueses no Brasil. O projeto Bienal nas Escolas recebe a escritora Ana Maria Machado, que será uma das grandes homenageadas da 19ª Bienal do Livro. Eu vim só dar uma ajudinha, um empurrãozinho e dizer batam palma para as professoras, porque eu acho que é um trabalho delas. Localizado no Rio de Janeiro, o Museu Nacional, que é administrado pela UFRJ, é a mais antiga instituição científica do Brasil. No dia 2 de setembro do ano passado, um incêndio de grandes proporções destruiu grande parte do acervo de mais de 20 milhões de itens. Em 2019, a Rede Escola acompanhou de perto as ações desenvolvidas pelo Museu Nacional. Nesta reportagem exibida em fevereiro, nossa equipe viu de perto o andamento das obras de reconstrução e recuperação dos artefatos. Nós estamos agora conseguindo, felizmente, recuperar parte da história brasileira, graças a esse grupo de pessoas que está se dedicando todos os dias para fazer essa atividade. Por exemplo, eu tenho um material ali que são umas mandíbulas de mastodonte, que quando eu consegui acessar eles estão em boas condições, mas estão sensíveis. Então eu não retirei. Eu deixei na prateleira do armário onde eles estão e estou dando tratamento ali mesmo, emergencial, para depois retirar com segurança e aí poder tratar de maneira mais adequada no laboratório. Uma vez detectado por equipe de especialistas que um determinado objeto tem interesse, você tem que estudar a melhor maneira de retirar ele do meio do sinistro. Em abril, no Centro Cultural Banco do Brasil, do Rio de Janeiro, uma exposição mostrou o que foi resgatado dos escombros. É muito importante todas essas peças terem sido resgatadas e está tendo hoje essa exposição aqui no CCBB para tentar mostrar que o Museu Nacional não se perdeu com o incêndio, mas ele continua vivendo, continua aí lutando. E eu espero que continue assim, até que o museu seja restaurado também, o prédio todo. Não tem como voltar a ser o que era, mas tentar ser, né? Que é muito importante para a história do nosso país. A cada momento que uma criança se conscientizar do valor disso, a gente pode ter essa esperança renovada, é o que a gente deseja. E agora, um ano depois, a Rede Escola retornou ao Museu Nacional para uma conversa com o diretor Alexander Kellner. Vamos ver. Alexander, como estão as obras agora? O que a gente pode colocar claro para vocês, que vai parecer até meio contraditório, mas a gente pode informar para a sociedade brasileira que as coisas estão andando bem. Porque depois de uma tragédia dessa, o que se precisa? O principal, projetos. E nós estamos desenvolvendo 3 projetos. Um é o projeto da restauração da fachada, e esse projeto já está em andamento e a gente tem grande esperança de começar ainda este ano. Um segundo projeto é como se fosse um anteprojeto das novas exposições, que está em cargo da Unesco. E, por último, o projeto da reconstrução da parte interna do palácio, ou seja, o projeto executivo de como vai ficar o palácio reconstruído internamente, que também está em cargo da Unesco. E isso está andando, e isso que são as partes assim, melhores. Quando você olha para essa obra aqui, a gente pode ficar também contente. Veja só, concluída. Porque essa fase de obra, o que era? Era justamente estabilizar o prédio e fazer esse telhado provisório que nos dá agora uma tranquilidade para que, com toda a calma, a gente possa continuar o processo de escavação. Então, isso está andando, as coisas estão indo bem.
É um prédio de 3 andares, estilo neoclássico. Eu acredito que todas essas características estão sendo respeitadas ou serão respeitadas. Serão, mas com uma possibilidade diferente agora. Nós não queríamos isso, mas nós temos agora a possibilidade de fazer na parte interna um novo museu, moderno, bonito e atrativo para as pessoas. Então, na primeira parte que vocês estão vendo aqui, a ideia é manter os 3 andares. Mas na parte interna é bem possível que em certos lugares a gente não vai ter um andar único, onde a pessoa vai poder olhar e, quem sabe, ver uma baleia ou um dinossauro gigante. Então, essa é a nova proposta que a gente tem. E isso está sendo desenvolvido. E um museu seguro dessa vez. Esse que é o ponto. O nosso principal problema não é nem verba. O nosso principal problema serão as novas coleções. E mais, a gente não pode apenas basear as novas coleções no material que a gente tem aqui no Brasil. Nós precisamos de material de outros países como a gente tinha. Então, dentro desse contexto, a gente faz um apelo, e está fazendo isso ao longo do tempo, desde o início, para que instituições do exterior façam doações para a gente de material original. Porém, nós, brasileiros, teremos que merecer essas doações. E nós só vamos merecer essas doações se tivermos um palácio restaurado com as melhores normas de segurança para pessoas, e aí leia-se o visitante e os técnicos, e para o novo material, para que uma tragédia como essa não se apresente novamente. No último dia 28, em entrevista coletiva, o diretor do Museu Nacional, Alexander Kellner, e a reitora da UFRJ, Denise Pires Gonçalves, fizeram um balanço das atividades de resgate do museu e anunciaram algumas novidades. O governo brasileiro cedeu esse terreno. Já está palavrado e nós estamos agora só acertando detalhes finais. Para a construção desses laboratórios e da parte administrativa do Museu Nacional nesse novo terreno, os processos estão todos, ou a sua maior parte, em licitação, como, por exemplo, o cercamento desse terreno, a construção da infraestrutura que permitirá o funcionamento da área de pesquisa, ensino e extensão do Museu Nacional e a construção desses módulos. Isso deve acontecer entre o final desse ano e o término no próximo ano, para que as atividades acadêmicas do museu possam ser retomadas o mais rápido possível. Em 2019, foi realizada a primeira edição do projeto Bienal nas Escolas, um preparativo para a 19ª Bienal Internacional do Livro, que acontece de 30 de agosto a 8 de setembro. Participaram do projeto Bienal nas Escolas a jornalista Miriam Leitão e as escritoras Thalita Rebouças, Natália Arcuri e Ana Maria Machado, que este ano, aliás, completa 50 anos de carreira. Ela, inclusive, encerrou a primeira edição do projeto visitando uma escola do município do Rio de Janeiro. Vamos ver na reportagem de Emi Lobo. Palmas para Ana Maria Machado! Quando a gente traz uma autora como ela para encerrar esse projeto, a gente fecha com chave de ouro, não só pela história que ela teve, mas pela mensagem que ela traz em suas histórias, pela maneira que ela explora o universo infantil. E tem um ponto muito importante também, que esse ano ela completa 50 anos de carreira e ela é uma das grandes homenageadas da Bienal. A escritora Ana Maria Machado leu o livro Jabuti Sabido, Macaco Metido, com a participação da interpretação do ator Patrick Dadalto. Olha, eu não sou muito boa de contar história assim, não. Quer dizer, a situação de contar história para mim é muito afetiva. É com 2 ou 3 crianças perto, contar. Então, contar assim em público, que é uma atividade que tem muito mais a ver com teatro do que com literatura, para mim é sempre uma dificuldade. Mas, no caso, como eu estava lendo um texto que eu mesma escrevi, foi uma prorrogação do momento de escrita. Então, veio muito natural, muito sem problema. Emocionante, porque eu gostava muito dela, já li muitos livros dela. Todas as turmas trabalharam os livros da Ana Maria. Todas, de 4 anos a 10 anos, trabalharam os livros. Houve a contação de história, a interpretação, trabalhos artísticos, um trabalho integrado com outras disciplinas, professores de artes, todos os funcionários se envolveram no desenvolvimento desse trabalho. A gente foi criando desenho, cada um fez uma coisa do seu tipo. Aí depois a gente pegou e colou vários cartazes e na nossa sala
A gente, nos balas, bombons e caramelos, a gente fez um cartaz com a tia Catarina e botou de um lado as coisas saudáveis e de um lado as coisas que não é saudável. Quando a gente faz esse papel inverso de levar a Bienal até as escolas, a gente consegue estimular ainda mais. Porque às vezes a criança ela não tem o hábito de ler, às vezes ela não tem dentro de casa pai e mãe que incentivam a leitura. E se eu levo um autor, se eu levo a pessoa que escreveu aquilo, que eles estão lendo, para interagir com eles, para eles entenderem e tornar algo mais lúdico, com certeza você desperta mais interesse, com certeza você faz as crianças se interessarem e estarem muito mais aptas a desenvolverem essa prática de leitura, né? Acho que eu vou ficar com mais vontade de ler e de escrever. Se você fosse escrever uma história, seria sobre o quê? De aventura. As crianças foram maravilhosas, reagiram muito bem. Isso é um apoio ao trabalho dos professores. Eles ou elas é que fazem o trabalho miudinho de formiguinha todo dia. São as professoras que mobilizam essas crianças para isso. Aqui esse pátio está cheio de trabalhos maravilhosos que eles fizeram. Isso são as professoras. Eu vim só dar uma ajudinha, um empurrãozinho e dizer, batam palma para as professoras, porque eu acho que é um trabalho delas. Eu fiquei muito feliz de ter visto tudo isso, muito emocionada. Acredito que os meus alunos também, porque os olhinhos brilhavam, eu conseguia captar essas reações dele. E acho assim, eu gostaria muito que continuassem em outras escolas, que todas as escolas pudessem ter essa oportunidade, porque foi um momento muito rico. Ao todo, 5 escolas municipais do Rio de Janeiro receberam o projeto. De acordo com os organizadores, a ideia é que o projeto Bienal nas Escolas permaneça durante todo o ano, mesmo após o fim do evento, e visite muitas escolas públicas brasileiras. A gente entendeu que o projeto foi muito bem aceito pelas escolas, né? E agora, a partir disso, a gente vai cada vez mais aprimorar para que ele seja contínuo por muito tempo ainda pela frente. É dia de Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Ela vai até o dia 8 de setembro no Rio Centro, na Barra da Tijuca. Serão 10 dias de muitas atividades para adultos e crianças que podem viver uma experiência imersiva circulando por uma floresta cenográfica de 500 metros quadrados montada em um pavilhão inteirinho para elas. A atividade infantil da Bienal, que é a maior programação da nossa grade, é uma grande floresta esse ano, como se fosse um grande livro de pop-up aberto no meio do pavilhão do Rio Centro. Ele vem para esse pavilhão infantil. Outras ativações infantis também acontecem nesse pavilhão, além de toda a infraestrutura para que as famílias possam visitar e as crianças, como um praça de alimentação, fraldário, banheiro família, alocação de carrinho de bebê, essas coisas todas. Nós temos 112 mil alunos inscritos e desses 52 mil são da rede pública, que é um recorde, a maior visitação de rede pública que a Bienal do Rio já teve. Figuras importantes no incentivo à leitura nas escolas, os professores ganharão um fórum de educação nas próximas segunda e terças-feiras, dias 2 e 3. O fórum é um espaço de inspiração e troca de experiências com educadores de outros países. A Bienal é o grande shopping center do mercado editorial, então é onde você encontra todo o mercado, todo tipo de livro. No evento a gente reúne cerca de 570 editores, expositores, selos, livrarias. Então, assim, realmente todo o mercado, desde livro técnico a livro infantil, a best-seller, tudo isso você encontra dentro da Bienal. 600 mil pessoas são esperadas em 10 dias de pura literatura. Lembre-se, programe-se no site bienaldolivro.com.br. Pesquisa científica na escola. Uma turma muito curiosa conseguiu, com peças eletrônicas descartadas, criar um micro-ondas ao contrário. Ao invés de esquentar, esfria. Muito legal isso aí, hein, Eliane? Muito mesmo. Quem nunca chegou com fome em casa, viu aquela fatia de pizza ou qualquer outro alimento na geladeira e não a colocou direto no micro-ondas? Esse eletrodoméstico, cada vez mais encontrado nos lares pelo mundo afora, sem dúvida está no rol das maiores invenções do homem no que diz respeito às coisas que otimizam o nosso tempo e simplificam o nosso dia a dia. Poder descongelar um alimento em minutos ou esquentar uma comida em segundos. Mas e se você esquece de colocar a bebida para gelar? Aí fica ruim, né? Uma saída, é claro, é o gelo, mas muita gente não gosta porque deixa a bebida aguada. Foi aí que surgiu a ideia dessas meninas, estudantes do 3º ano, de fazer esse protótipo chamado Cold Storm, ou também apelidado de micro-ondas ao contrário.
A gente trouxe a ideia justamente no primeiro ano, assim que começou em 2017, a gente trabalha todo o embasamento teórico, faz um pré-projeto para ver se realmente a ideia que a gente está trazendo é viável. De lá para cá, as amigas estão há pouco mais de 2 anos trabalhando no projeto dentro da escola no Gama, cidade a cerca de 40 quilômetros de Brasília. Esse é o primeiro protótipo das meninas e elas estão estudando para otimizar ainda mais o tempo de refrigeração. Inicialmente, ele gela uma lata de 350 ml em 6 minutos, mas as estudantes estão trabalhando para que esse tempo possa ser de 30 segundos a 1 minuto. Ou seja, o tempo em que a comida estiver esquentando no micro-ondas, a bebida estaria gelando no cold storm e ficariam prontos ao mesmo tempo. Além do projeto em si, o que chama atenção é que, fora o valor das pastilhas, que custou cerca de R$400, e de mandar fazer a dobra da chapa de aço, toda a máquina foi feita com lixo eletrônico, que são peças de computadores que não são mais utilizados. Ele funciona com as pastilhas Peltier, que é o principal modo de refrigeração do nosso protótipo. Ao passar a carga elétrica pelas pastilhas, ela vai esfriar de um lado e esquentar do outro. Então, o lado que esfria fica voltado para o lado de dentro, que tem contato com a lata, e o lado que esquenta para o lado de fora, onde vai vir acoplados os dissipadores e os coolers, que vai jogar esse calor para fora, deixando o lado que esfria mais eficiente. Todo o trabalho tem o apoio da escola e o acompanhamento de professores, inclusive dentro do cronograma curricular. Esse projeto de iniciação científica, ele é o nosso carro-chefe. Por quê? Porque a gente está sempre incentivando os meninos a procurarem algo numa área em que eles gostem e trazer a novidade, ou seja, o que eles podem estar acrescentando de resolução de problemas para a sociedade, de resolução de problemas para a nossa escola e para a comunidade em geral. Mesmo ainda estando na etapa do protótipo, testando o que dá e o que não dá certo, as meninas já tiveram reconhecimento fora da escola e foram premiadas. E agora vão poder mostrar o projeto fora do país. Ano passado a gente participou da Expo Semi, que é uma feira aqui da própria escola, e foi nela que a gente conseguiu a carta de credenciamento para participar da Expo 7. Essa Expo 7 é uma feira que acontece em Pernambuco, na cidade de São Lourenço da Mata, e a gente participou dela agora em junho. Nessa feira, na Expo 7, a gente conseguiu carta de credenciamento para ir para a MCL, que é a Mostra Científica Latino-Americana, que vai acontecer no Peru em setembro. Nós ainda estamos em testes, mas pretendemos sim alcançar esse objetivo e, quem sabe, até levar esse projeto para um âmbito fora da escola. E quem gosta de história não pode perder a exposição Rio dos Navegantes, que está no Museu de Arte do Rio. A exposição, Ernesto, está bem bacana. São mais de 550 itens históricos que contam como a zona portuária da cidade do Rio de Janeiro se desenvolveu. Vamos ver. Pare para ouvir o som do mar, mergulhe nele e deixe para trás o agito da cidade. É hora de voltar às origens, ao tempo em que apenas índios navegavam por aqui. Nessa primeira sala, nós temos um mundo indígena, um mundo das representações indígenas. Do outro lado, nós temos uma coisa muito fantástica e que a maioria dos cariocas e dos brasileiros não sabem, que é que nós vivemos cotidianamente e falamos na língua indígena. A toponímia, o nome dos lugares, são indígenas e a gente explica isso aqui. A natureza fantástica. Alguns animais exóticos que os colonizadores conheceram ao chegar e relataram nos diários de viagem estão representados aqui. São peças do acervo biológico do Museu Nacional. Esta é uma esfera armilar, ferramenta que os portugueses dominavam no período das grandes navegações e que, de tão importante, foi parar no brasão da bandeira portuguesa e na nossa bandeira imperial. O uso da esfera armilar como um instrumento de navegação foi fundamental. Sem a percepção que o mundo era redondo no século XV, não se poderia navegar. Na verdade, tinha que se projetar as novas latitudes e ao lado do descobrimento de novas terras, se descobriu novos oceanos e algo fundamental, novos céus. Se descobriu novas estrelas. O céu do hemisfério norte não é igual ao céu do hemisfério sul. Por isso que se teve que criar novas cartografias em torno desses descobrimentos.
Ao longo da história, quem chega ao Rio de Janeiro pelo mar se depara com a bela e aconchegante Baía de Guanabara e a sua cadeia de montanhas. A mais famosa delas, o Morro do Pão de Açúcar, está retratado na mostra por diversos artistas e de diversos períodos. É isso, Chico? Sim, temos aqui belíssimos academicistas do século XIX e vários modernistas que representaram o Rio de Janeiro. Tarsila do Amaral, com um belo quadro. Temos também um raríssimo Hélio Eschenbach, feito especialmente para o Rei da Vela, mas temos Guignard, temos Castanhedo, temos todos reunindo talvez a mais importante e a primeira representação coletiva de Pão de Açúcar feito numa só exposição. Nos corredores do mar, Guilherme teve um contato diferente com as lições que está aprendendo na escola. Eu vi sobre o tráfico negreiro, Estácio de Sá, a chegada dos portugueses no Brasil. E estou achando muito legal. O Porto do Rio de Janeiro foi uma porta de entrada não só de colonos, não só de bens materiais, não só de ideias, não só de pessoas que queriam construir uma nova vida, mas foi a entrada de pelo menos 2 milhões de escravos que chegaram à colônia do Brasil, dos quais cerca de quase 40% morriam na viagem, como a gente pode ver aqui no croquis do navio negreiro, nas condições em que viajavam. Um impacto, né? A gente está acostumado com a realidade de hoje, que é totalmente diferente. Quando você encontra ali a tua raiz, isso acaba identificando para que você conheça bem melhor a sua história. Nós temos essas várias vozes narrando todo esse conjunto de acontecimentos históricos, de infinitas vidas, e encontros e desencontros, e guerras e lutas, e mortes e renascimentos que nos constitui enquanto um povo. Ponto final na edição número 100 da Rede Escola, que destacou o trabalho de reconstrução do Museu Nacional e deu o pontapé inicial para a 19ª edição da Bienal Internacional do Livro. Acompanhe a gente pelo site tvescola.org.br e pela TV. Você nos assiste toda sexta-feira às 7 da noite, aos sábados às 4 da tarde, aos domingos ao meio-dia e às segundas-feiras ao 12h30. Quem vive no Rio, Grande Rio e em Niterói pode ver o nosso programa toda terça-feira às 8 horas da noite na Multirio, canal 26 da NET. Tchau, gente. Beijo!